Tudo bem, gente? Vamos seguindo com a nossa série Não Temas, o 11º mandamento, série em que estamos olhando com atenção para a importância que esta expressão, esse imperativo que Deus dá ao seu povo abundantemente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traz sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada como povo de Deus e como indivíduos que precisamos aprender a lidar com as questões do nosso cotidiano sem que o medo conduza o nosso pensamento, o nosso coração e as nossas decisões. E para a gente refletir um pouco mais sobre este assunto, quero pensar com vocês sobre consequências de agir com base no medo. E nós vamos fazer isso lendo o texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao verso 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao verso 15. Um texto que nos conta um episódio da vida do rei Saul, um episódio decisivo na sua jornada, um episódio que lhe custa a linhagem real. Por causa de uma decisão que Saul toma, o Senhor acaba por rejeitá-lo como rei, e depois lá no capítulo 15, Saul volta a cometer esse erro e dali para frente o seu governo é ladeira abaixo, não só ele, né, na sua administração do povo de Israel, mas como também ele pessoalmente começa a padecer de diversos males como consequências das suas ações precipitadas e motivadas pelo medo. Acharam aí? 1 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 15, a gente vai ler assim. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Interessante porque a gente não dimensiona, às vezes, esse tempo todo, né? 4 décadas de reinado para Saul. Né? Saul é aquele rei que é escolhido rei, mas logo vem Davi na história. E Davi, muito tempo depois, é que vai assumir o reinado, mas a gente não para pensar que foram 42 anos de reinado de Saul sobre Israel. Né? Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 homens ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá.
O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, lemos a tua palavra, lemos esta história tão significativa do início da monarquia, do reinado sobre o teu povo, e ela tem muito a nos dizer sobre como o Senhor enfrenta situações, Pai amado, em que as nossas decisões foram as piores possíveis, em que permitimos que o medo tomasse conta da nossa mente, do nosso coração, ofuscasse o nosso discernimento, passamos a agir fora dos propósitos que o Senhor tem estabelecido para nós. Que esta história vivida por Saul, por Samuel e pelo povo de Israel sejam histórias significativas, exemplares para nós hoje, Pai. Povo que busca aprender com o Senhor sobre como viver uma vida dependente do Senhor e livre de todo medo. Nos agracie, Senhor, com a presença do Teu Espírito a transformar essas palavras em vida e orientação em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Apesar de ser um dos muitos textos que reforçam aquela imagem que a gente tem de Saul como um rei que não foi bom, um rei que fez coisas contrárias à vontade do Senhor, um rei que perseguiu o ungido do Senhor que foi Davi, o texto bíblico é muito honesto ao exaltar diversas qualidades de Saul e mostra que Saul, sim, errou, fez coisas, como a gente acabou de ver nessa história, mas que também ele tinha virtudes e ele teve uma vida de muitas conquistas. Algumas delas apenas a título de exemplo. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele se mostrou um homem ideal para o papel de rei nessa história. Por quê? Quando esse povo pede um rei para o Senhor, eles ainda não são uma nação. Eles são, na verdade, 12 tribos. Eles estão debaixo de um regime tribal e não monárquico. Não existe rei, não existe império, que são os líderes tribais que cuidam do seu próprio povo e do seu próprio território. Isso fazia com que este povo se tornasse muito vulnerável às ameaças. Ameaças externas, que eram a escalada da violência e dos saques de outros povos contra este povo, e uma vez que essas tribos não estavam unidas, não trabalhavam em conjunto sob uma organização, não tinham muita direção, se tornavam muito vulneráveis a todos esses ataques externos. Isso significa que se você estivesse lá neste momento da história, vivenciando estes dias ali com Samuel e com Saul, se você fosse parte do povo, você olhasse para o lado de fora dos seus territórios e olhasse para dentro do seu próprio povo, você teria todos os motivos para viver com medo. Porque eram muitas as ameaças e estas ameaças não encontravam nenhum tipo de resistência real e efetiva no próprio povo, porque esse povo era fragilizado, era vulnerável, porque estava vivendo completamente independente uma tribo da outra tribo. Daí surge o pedido desse povo por um rei, e este povo tem então Saul como seu primeiro rei. O texto bíblico diz que Saul fisicamente tinha um porte, imponente. Ele era um homem alto, forte e de boa aparência. Praticamente o André Fontana. Quando eu estou lendo Saul, eu lembro na hora do André Fontana, um homem alto, forte e de boa aparência. Ele também era da tribo de Benjamim, e isso fazia com que Saul fosse um homem de uma tribo geograficamente estratégica, porque fazia fronteira entre norte e sul e tinha então um potencial para unir esse povo sob uma liderança unificada, Um povo que poderia resistir conjuntamente de uma forma mais organizada e militarmente às ameaças dos povos vizinhos. Ele foi, então, um importante líder militar e ele conquistou, sim, a segurança para o seu povo. E é importante que você saiba que as façanhas de Saul e de Jonatas, o seu filho, você vai perceber que Jonatas era um líder militar tão importante e valioso quanto seu pai Saul, o que torna essa história mais dramática, porque Jonatas seria um perfeito sucessor
para Saul. Só que aquele episódio que a gente leu em 1 Samuel 13 mostra que a linhagem de reis da família de Saul seria interrompida por causa do seu ato de desobediência ao Senhor, e Jonatas não seria rei depois de Saul, porque Deus é quem já havia escolhido um outro homem segundo o seu coração, um homem segundo os seus critérios para governar sobre Israel. Agora, o que agrava essa situação é que estas façanhas militares de Saul e de Jonatas, elas são mais significativas quando você descobre que em Israel, ou seja, no território e entre as 12 tribos, não tinha nenhum ferreiro. Não havia ferreiro em Israel. Logo, eles não tinham armas para lutar guerras. Só existiam 2 espadas em Israel, que era a espada de Saul e era a espada de Jonatas. Os outros soldados, na verdade, não eram soldados, eles eram agricultores que iam lutar contra os carros de guerras dos filisteus usando enxada, foice, rastelo, facão. Esses eram seus instrumentos, os instrumentos da agricultura que eram utilizados também em segundo plano como as suas armas de guerra. E como não tinha ferreiro em Israel, para afiar a sua foice, a sua enxada, eles tinham que ir até os ferreiros dos filisteus, que é o povo inimigo. E lá no território da Filistia é que eles tinham como afiar os seus instrumentos de agricultura e também tinha nos momentos de guerra utilidade como armas. E aí você vê que estas façanhas militares de Saul e do povo de Israel sob a sua liderança são ainda mais significativas quando você olha essas circunstâncias negativas com que esse povo lutava e se defendia e atacava os seus inimigos. O texto de 1 Samuel 14, lá no finalzinho, perceba que o capítulo 14 está exatamente entre as 2 decisões precipitadas de Saul baseadas no meio. Uma que está no capítulo 13, que é a que a gente leu, e a outra que ele vai cometer também no capítulo 15, que aí dali para frente Samuel nem volta a ver Saul mais, ou seja, ladeira abaixo. No meio destes 2 episódios, você tem esta fala do texto bíblico sobre Saul. Olha que interessante. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Você percebe as virtudes militares de Saul e o quanto as suas conquistas, as suas vitórias foram importantes, consolidando exército, estruturando o poderio militar desse povo, dando a estabilidade dessas ameaças externas de saqueadores e interesses no território que esses outros povos tinham contra o povo de Israel, e preparou um terreno do ponto de vista militar, do ponto de vista armamentista, inclusive, para aquilo que viria a ser o reinado de Davi depois dele. Então, o texto bíblico não deixa de exaltar Saul pelas suas qualidades militares, mas isso não é o suficiente. Vem a seguinte questão que a gente poderia formar, então: como Saul falhou? Com todo esse potencial, e potencial provado, né? Potencial vivido por ele de fato nas suas façanhas militares. Como que este homem, com todo esse potencial, com esse começo de reino magnífico, como ele falhou? E a resposta seria: ele agiu motivado pelo medo. Ele permitiu que o medo se estabelecesse na sua mente e no seu coração. E ele passou a discernir e a decidir com base no medo. O que essa história nos ensina quanto a não decidir e agir motivados pelo medo? Porque a história mostra a ação baseada no medo. Mas os versos anteriores a essa história nos mostra tudo o que a palavra de Deus nos dá para não permitirmos que o medo tome conta da nossa mente e do nosso coração e conduza a nossa vida e as nossas decisões. O primeiro conselho que a palavra do Senhor nos dá para aprendermos a lidar com os nossos temores e não permitirmos que o medo nos domine é aprender a confiar no Senhor.
Isso parece ser uma coisa tremendamente óbvia e qualquer cristão poderia dizer: eu confio no Senhor. A gente ora ao Senhor dizendo que confia no Senhor, a gente canta músicas dizendo que confia no Senhor, mas quando nós estamos falando de confiar no Senhor, estamos falando da confiança provada no calor, na efervescência de momentos em que confiança no Senhor está em xeque, está em abalo, em possível ameaça. Estamos falando da confiança do Senhor como uma decisão real em momentos onde teremos que optar se confiaremos no Senhor ou se confiaremos na nossa própria força ou na força de outros, que elegemos ser senhores sobre a nossa vida. É a decisão que acontece no chão da vida, na realidade concreta das situações preocupantes, das situações que se caracterizam como fontes de medo e temor para nós. O Senhor nos mostra, no capítulo 10, algo importante. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Isso está lá no início da jornada da posse de Saul como rei de Israel. E o que a gente descobre nessa história? É que o capítulo 13 que a gente leu é uma decisão de Saul baseada no medo. A decisão de Saul baseada no medo é uma resposta de Saul ao medo e à decisão baseada no medo dos seus soldados. Os seus soldados, quando viram o tamanho da ameaça dos filisteus, quando viram a realidade do que era o exército dos filisteus contra eles que lutavam com enxada, foice e rastelo, quando eles perceberam essa realidade, começaram a se dispersar, começaram a entrar, pular para dentro de poço, ir para dentro de cisternas, se esconder em caverna. O medo do exército gerou uma situação em que Saul também foi dominado pelo medo e tomou uma decisão precipitada. A decisão precipitada foi não confiar no Senhor. Mas o não confiar no Senhor já tinha história. Porque Saul só chegou ao trono de Israel por causa de também uma decisão baseada no medo e tomada por este povo. Isso está contado para nós em 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel recebe a comitiva dos líderes das tribos de Israel, e essa comitiva exige que Samuel, foi o último dos juízes sobre Israel, que Samuel consagrasse um rei sobre a nação. Por que eles queriam um rei? Por causa das ameaças exteriores e por causa dos problemas, da fraqueza interior que eles tinham como nação. Não está dando certo sermos governados pelos juízes. Nós precisamos de um rei, como todas as outras nações têm um rei. E com base nesta decisão, o que eles estavam fazendo? Se esquecendo quem era o Senhor. Então, em resposta, isso que é o mais bonito dessa história, porque Deus responde a esse pedido do seu povo, e dá para o seu povo um rei, e estabelece sobre o seu povo uma linhagem de reis, e faz vir o Messias da linhagem de reis, e vai governar eternamente por uma linhagem de reis que começa aqui. Só que o que começou aqui é uma decisão baseada no medo de um povo que não confiava no Senhor. Se isso tudo aconteceu, é por causa da misericórdia e da graça de Deus, e não da decisão correta do seu povo. E quando isso acontece, Samuel deixa claro para o seu povo o preço que será a monarquia sobre Israel. O preço, o custo financeiro, o custo da agricultura e dos animais que terão que ser entregues para montar a máquina do governo real, e também o custo humano, que são os seus filhos e as suas filhas, sendo entregues para o exército, para o rei como concubinas. É isso que vocês querem? Sim, é isso que queremos. Nos dê um rei como todas as outras nações têm. Quando Deus está respondendo a esse pedido, é isso que ele está dizendo para o povo, e a grande incoerência. Vocês se esqueceram do passado?
Vocês se esqueceram por que vocês são um povo hoje em primeiro lugar? Porque eu tirei vocês do Egito. Eu libertei vocês da terra da escravidão no Egito. E fiz isso sem precisar de rei, sem precisar de armas e sem precisar de exército. Eu sou o Senhor que salva vocês das suas desgraças e das suas angústias. Eu sou o Senhor que liberta vocês. Eu sou o Senhor que reina sobre vocês. Mas o que vocês estão me dizendo? Vocês estão me rejeitando como um rei. E por que vocês estão me rejeitando como um rei? Vocês estão para ter um rei de vocês agora. E é exatamente o que estava acontecendo. Até tem aquela famosa cena de Samuel ficar triste. Eles estão me rejeitando. Por que estão te rejeitando, Samuel? Eles estão rejeitando a mim. Fica tranquilo, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim, o Senhor, como rei deles. Porque permitiu que as circunstâncias adversas e que as fragilidades internas se tornassem nas suas fontes de medo. E nesta situação temeram. E porque temeram, não confiaram no Senhor. A decisão de confiar no Senhor implica na rejeição da confiança em nossa imagem e em nossa força. Se decidimos confiar no Senhor, estamos decidindo e precisaremos sustentar uma decisão de rejeitar, confiar na nossa própria imagem e na nossa própria força. É lá que está o erro, a síndrome de Saul, porque a decisão dele de temer as circunstâncias, não confiar no Senhor e agir pela própria força, pelas próprias ideias e estratégias, é algo que o acompanhou durante toda a sua vida. Isso vai se repetir no capítulo 15, isso vai se repetir na sua vida inteira, no tempo todo de Saul investindo contra a vida de Davi. Por que Saul fez isso? Porque ele tem medo de perder a sua posição de rei. Porque ele tem medo de perder a sua imagem, porque ele tem medo de perder o seu poder. E para se sustentar no poder, ele não confia no Deus que o colocou lá. Ele confia na sua própria força, nas suas próprias estratégias. Primeiro recurso que Deus nos dá para enfrentarmos os medos: confiar no Senhor. E confiar no Senhor é um aprendizado. Onde cada circunstância da vida, onde essa confiança nos é exigida, temos uma oportunidade de aprofundar, de engrossar esta nossa confiança no Senhor. O que nos leva a um segundo conselho que o Senhor nos dá, que é aprendermos a obedecer o Senhor. E que faz muito sentido, afinal, você dificilmente vai obedecer quem você não confia, não é verdade? Você precisa aprender a confiar, e na confiança você desenvolve esta obediência ao Senhor. 1 Samuel 12:14. Preste atenção nesse texto. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem com vocês. Um texto que repete coisas que todos nós já ouvimos o tempo inteiro na Bíblia. O que cabe a nós como povo de Deus é obedecer ao Senhor, é ser fiel a Ele, é conhecer e viver de acordo com seus mandamentos, entendendo que a nossa felicidade, que a boa vida, que a segurança, que a estabilidade, que o futuro, tudo isso depende de uma vida obediente ao Senhor. Tudo isso a gente já leu e já conhece o tempo inteiro ao longo da Bíblia. Tá, só que tem um detalhe importante nesse texto. Quando aqui Samuel está dizendo isso para o seu povo, para o povo do Senhor, ele está trazendo o ideal de monarquia que Deus tem. E qual que é este ideal de monarquia? É que o rei é um com o povo. Se vocês e o rei de vocês se submeterem ao Senhor, obedecerem ao Senhor, o rei não está acima da lei do Senhor, do mandamento do Senhor, e o rei não governa segundo o seu conhecimento, segundo a sua vontade, segundo as suas leis, mas ele governa debaixo do conselho do Senhor.
Ele governa debaixo do mandamento do Senhor. Então, ao rei é exigida a mesma obediência ao mandamento do Senhor que é exigida de qualquer pessoa do povo de Deus. Algo que Saul deixou escapar. E ele deixa escapar no momento em que ele percebe que os seus soldados estão se dispersando. Já é o 7º dia. Samuel diz que chegava no 7º dia. Ele ainda não chegou. Então Saul se vê obrigado a fazer o quê? Quebrar o mandamento do Senhor, desobedecer o Senhor. E fazer o quê? O holocausto. Oferecer ao Senhor o holocausto, que era uma maneira desse povo garantir que Deus estaria com ele na guerra. Então, como o exército está indo embora e é iminente o conflito nosso com os filisteus, eu preciso apresentar o holocausto para o Senhor para garantir a nossa vitória em combate. Só tem um detalhe. Holocausto não é competência do rei, é competência do sacerdote. O rei governa, o sacerdote intercede. São funções diferentes. O que Saul fez? Desobedeceu o mandamento do Senhor e fez algo que ao rei não é permitido fazer. E como ele é como todo outro povo, todos eles precisavam passar sob a mesma disciplina e sob o mesmo juízo. Saul vai ser disciplinado dessa forma. A tua linhagem acaba aqui, porque você não confiou e porque você não obedeceu ao Senhor. Isso significa que obedecer ao Senhor é rejeitar obedecer pressões, sejam elas internas ou externas. Obedecer ao Senhor é se submeter à sua vontade, é se submeter ao seu desígnio, é se curvar diante do seu conselho e viver segundo o seu mandamento. Não importam o tamanho das pressões, sejam elas exteriores ou interiores, e as vozes sedutoras que querem nos dizer o que fazer. Vozes que vêm do lado de fora, da cultura, das ideologias, do nosso tempo, sejam vozes que vêm do nosso próprio coração, que insistem com a gente de agir segundo o que a gente conhece, com o que a gente sabe, de acordo com os nossos critérios. Escolher obedecer ao Senhor implica numa rejeição de obediência às pressões externas e internas. E em terceiro lugar, nós aprendemos a discernir a nossa vocação. A ter clareza sobre quem nós somos e o que a gente está aqui para fazer. O texto de 1 Samuel 12, de 20 a 22, diz assim: Respondeu Samuel, não tenham medo. E vamos lembrar que isso aqui é antes lá do capítulo 13 de tudo que aconteceu no cenário lá em que Saul toma aquela decisão. Respondeu Samuel, não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Esse é um texto em que também Samuel está tratando com as lideranças das tribos essa transição. O fim do período tribal e o início de uma monarquia, que só começa efetivamente com Davi. Saul ainda permanece muito mais como um líder tribal do que como um rei de fato, mas ele é entendido como de fato o primeiro rei de Israel. E esse povo se apresenta diante de Samuel com medo. Qual que é o medo desse povo? Tanto que Samuel começa a sua fala dizendo, não precisa ter medo, não fiquem com medo. Qual que é o medo? É que Samuel tinha exposto para eles todos os seus pecados como povo. E a todos os pecados do povo se somava um pecado que era agravante. E o pecado era qual? Eles terem rejeitado Deus e pedido um rei. Então pedir um rei era uma recusa
do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que já os tinha libertado do Egito e o Deus que garantiria o seu futuro. Ou seja, é um povo que tem a consciência culpada e está com medo das consequências, não só dos seus muitos pecados, mas deste pecado que agora foi a cereja do bolo. Recusaram Deus e pediram um rei. E o rei, a presença do rei, é uma personificação desse pecado. Saul agora e os reis de Israel seriam uma constante lembrança de que eles recusaram Deus como seu rei. Mas seria também uma contínua lembrança da fidelidade de Deus, que os mantém como seu povo apesar das suas decisões contrárias à sua vontade. Um povo que continuamente quebra a aliança que tem com o seu Deus, mas este Deus permanece fiel em honra ao seu próprio nome e ao seu plano de salvar. O rei era uma contínua lembrança disso. Em parte, o rei lembra o pecado do povo e um povo que recusa o seu Deus para ser governado por um homem. Assim como o rei também lembra a fidelidade de Deus em manter viva a identidade vocacional desse povo, apesar dos seus pecados. E qual era a vocação desse povo? Que era a vocação do rei, como um do povo. A vocação é pertencer exclusivamente ao Deus que os libertou da terra do Egito, da terra da escravidão. Êxodo capítulo 19, quando Deus mostra para o seu povo a razão de ter feito essa libertação, esse ato libertador. Apesar de toda a terra pertencer a mim, eu farei de vocês o meu tesouro pessoal entre as nações. Essa é a sua identidade, é daí que você veio. Deus escolheu formar você, Israel, como povo para pertencer a Ele e ser um luzeiro entre as nações, comunicando ao mundo o conhecimento de Deus. Essa é a sua vocação. Isso é o que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para temer ao Senhor e obedecer exclusivamente aos seus mandamentos, para que dessa forma você viva bem, cumprindo o seu propósito que está na sua identidade como povo e que está na razão da sua existência na terra. Mas qual é a decisão do povo? Nós não queremos ser governados por Deus. Nós queremos que um homem nos governe. Nós queremos que um homem nos governe porque são muitas as ameaças exteriores e nós precisamos de um líder militar entre nós. E quando eles temeram, o que eles fizeram? Eles correram para os ídolos. Ídolos que não podem livrá-los, porque ídolos são completamente inúteis. Mas passam para o ser humano um senso, uma enganação de segurança, de proteção, de solução do problema, de realização de desejos do coração. Passa para este povo a falsa segurança de que se você correr para eles na hora do medo, eles vão proteger você, eles vão dar o que você precisa. Por isso o conselho do Senhor é esse: não corram para os ídolos, não se desviem do Senhor. Eu vou permanecer, porque eu tive prazer em tornar vocês o meu povo. Só que tem um detalhe: não corram para os ídolos. Não vão atrás dos ídolos. O povo correu atrás de ídolo quando temeu as circunstâncias adversas, tanto exteriores quanto interiores. E o ídolo desse povo era ter um rei, era ter um exército, era ter fortificação, era ter poder para ter como se defender das ameaças externas. Saul viveu a vida inteira correndo atrás de um ídolo. E o ídolo de Saul era a sua posição de rei. Todas as ações de Saul eram ações que visavam consolidar o seu lugar no trono. Permanecer no trono, permanecer o rei, permanecer com o seu poder. Isso é a sua idolatria e toma decisão em cima de decisão para sustentar este ídolo do seu coração. Discernir a nossa vocação é rejeitar ser e fazer o que está fora daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Discernir a nossa vocação implica em rejeitar que um ídolo defina a nossa identidade e a nossa conduta. Assim como foi com Saul,
assim como foi com o povo de Israel em todo esse cenário que provocou o início da monarquia, assim como vai ser com o povo de Israel e com tantas outras pessoas ao longo de toda a história bíblica, onde somos continuamente colocados em uma situação de decisão. Confiaremos no Senhor, obedeceremos aos seus mandamentos, sustentaremos a vocação que o Senhor tem para nós, ou correremos para os ídolos? Ou confiaremos em seguranças externas? Ou confiaremos em ideias e ações de homens? Ou confiaremos no nosso próprio coração enganoso? Aonde estará a nossa confiança, a nossa obediência, a nossa identidade? O Senhor, e eu quero terminar com essa palavra dele, diz o seguinte: somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Isso eu gostaria que você guardasse depois de toda essa história. O que o Senhor nos diz? Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Isso é uma palavra que antecipadamente Deus deu para o seu povo e que na cena seguinte eles estão lá, confiando no próprio poder, confiando na própria força, morrendo de medo e metendo os pés pelas mãos, se precipitando e tomando decisões desastrosas. Mas o Senhor já tinha dito o que eles precisavam fazer. Confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Como? Somente temam a Ele e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Para andar com Deus, o nosso coração não pode estar dividido. Eu não posso estar em parte confiando na minha força, na minha estratégia, no meu poder, no meu conhecimento, nos meus recursos. Eu não posso ter o coração entregue a um ídolo que é a minha própria imagem. Eu não posso ter um coração dividido para andar com Deus, que em parte o meu coração confia em Deus, mas em parte o meu coração confia no que os homens dizem, no que a cultura ensina, naquilo que o mundo nos oferece. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de segurança, eu preciso de proteção, eu preciso disso tudo. O coração dividido é um coração que vai cair no medo. Por isso a palavra do Senhor é: somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. E ele traz um segundo elemento. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Esse segundo elemento é uma ativação da nossa memória. É trazer à memória como o Senhor nos conduziu até aqui. E uma das coisas que vai vir quando a gente fizer esse exercício é a fidelidade, a graça e a misericórdia de Deus atuando em meio aos nossos erros, em meio às nossas decisões precipitadas, em meio às nossas decisões baseadas no medo. Deus estava lá e Deus te trouxe até aqui, em fidelidade, em misericórdia, em graça. Confie inteiramente com todo o seu coração no Senhor, a ponto de obedecê-lo em tudo e exclusivamente a Ele. E não se esqueça de tudo o que o Senhor tem feito. Pode ser que nos nossos momentos mais tenebrosos a gente não tenha essa capacidade de lembrar o que Deus já fez na minha vida, mas eu tenho a palavra dele, que me conta histórias de quem Ele é por meio do conhecimento do que Ele já fez no passado. Quando as minhas memórias falharem, eu tenho na palavra de Deus o lastro que eu preciso para seguir em frente, para lembrar quem é o Senhor e como Ele nos conduziu até aqui, considerando as grandes coisas que Ele tem feito por nós. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pelo teu conselho, te damos graças porque o Senhor, em primeiro lugar, está interessado em nos libertar de uma vida escravizada ao medo. Pai amado, não permita, Senhor, que em nossas vidas pressões exteriores e interiores
Não permita, Senhor, que as circunstâncias deste mundo, do nosso tempo, dos nossos medos, venham a dominar a nossa mente e o nosso coração e nos levar a agir, Senhor, em desconfiança ao Senhor e colocando a confiança em outro ídolo que não é o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Que não sejamos, Pai, pelo medo, movidos à desobediência à Tua palavra, porque elegemos uma outra voz, um outro mestre, um outro Senhor para conduzir a nossa vida. Não permita, Senhor, que os medos que este mundo trará a nós façam com que nós negociemos a nossa vocação. O Senhor é quem nos chama. O Senhor é quem nos torna seus filhos e filhas. O Senhor é quem nos transformou em sua família amada. Por isso, ó Pai, é aqui que está a nossa vocação. Porque o Senhor é o nosso Pai. Porque o Senhor é o nosso libertador. A Ti pertencemos, Senhor. E nada pode fazer com que esta identidade no Senhor seja abalada. Por isso, Senhor, não permita que os nossos temores nos levem para longe de Ti, correndo para os ídolos. Fortaleça, Pai, o nosso coração, com toda a instrução que a Tua palavra nos dá, mas também, Senhor, trazendo à memória a Tua fidelidade em meio aos nossos erros, a Tua misericórdia em meio às nossas fraquezas e em meio às decisões que já tomamos, baseados no medo. Cuida, Senhor amado, para que a nossa mente jamais se esqueça de que o Senhor é Deus fiel e de que o Senhor continua a nos conduzir, apesar das nossas falhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.